Olá pessoal, passando por aqui para falar sobre um dos assuntos mais comentados durante essa semana, que é a saída do Lucas do Big Brother Brasil 21. Tanto se falou da saída do Lucas, das pressões que ele sofreu dentro da casa, que o fizeram sair do jogo, e eu queria aproveitar essa história para a gente discutir um fenômeno um pouco maior, que eu acho que se reflete também no que a gente está vivendo aqui fora. O Lucas é um participante, com posições muito fortes. Ele errou em alguns momentos do jogo, foi um pouco agressivo em algumas situações, ele foi um pouco insistente em outros momentos. Isso acabou gerando na casa uma espécie de uma reação coletiva contra ele, A maior parte dos participantes, liderados pelo Projota, pelo Nego Di, pela Carol Conká, passaram a hostilizar o Lucas e a isolar o Lucas. Quando a gente fala em agressão, a agressão não tem que ser necessariamente uma agressão física. Torturar psicologicamente ou emocionalmente na tentativa de desestabilizar uma pessoa também é uma forma de agressão psicológica ou uma agressão à saúde mental da pessoa. O isolamento, o banimento do convívio também é uma outra forma de agressão. Você isola o indivíduo e você exerce sobre ele uma espécie de uma agressividade passiva. Você não está atuando, mas está fazendo com que ele esteja exposto a animosidades, a agressão, a exclusão. Esses fenômenos de agressões ou violências psíquicas, mais o isolamento, mais o banimento, levaram o Lucas a uma posição muito difícil dentro da casa. Então ele começou a se sentir sozinho, ele começou a se sentir excluído, nada do que ele falava ou fazia era bem visto pelo grupo, qualquer reação dele podia ser interpretada como mais uma agressão, mais uma tentativa de aparecer, mais uma tentativa de desestabilizar o grupo, enfim, ele acabou sendo escanteado dentro da casa. Então você já está numa situação de isolamento dentro do BBB, você está num jogo que envolve estratégia, competição, você precisa muito dessas ligações sociais para se garantir no jogo, e ele foi colocado de lado. A gota d'água foi a questão de um beijo que ele deu numa das festas, na última festa que ele participou, em um outro participante, o Gilberto, e aí ele se assume bissexual e as pessoas da casa começam a duvidar dessa bissexualidade dele, trazendo aí para discussão até um termo que é pouco falado, ou usualmente pouco falado, que é a questão da bifobia, Se fala muito de homofobia ou de transfobia, mas de bifobia, que é esse preconceito contra os bissexuais, é um assunto que não é tão discutido. Então, até outros participantes do jogo, que são assumidamente bissexuais ou homossexuais, acabaram de alguma forma questionando essa atitude do Lucas, achando que ele tinha beijado o Gilberto só para tentar o suporte de uma outra bandeira, a bandeira LGBTQIA+, já que ele estava tendo dificuldade de emplacar essa defesa que ele faz desde o começo, dessa desconstrução do racismo. Ele encontrou aí outros participantes, outros players no jogo que falavam disso e que muitas vezes não davam espaço para ele expor o ponto de vista dele. Bom, moral da história, A casa estava pouco receptiva com ele, estava agressiva com ele, ele tinha alguns poucos aliados, ele acabou sendo vítima de mais um questionamento em relação à orientação sexual dele e ele acabou optando por sair da casa. Apesar de ser uma pessoa que teve um relacionamento complicado em alguns momentos, apesar de ser uma pessoa que tinha uma dificuldade de lidar com as suas reações quando ele bebia, principalmente nas festas, ele passou de alguma forma a buscar os outros participantes da casa, depois desses atritos, desses conflitos todos, ele passou a buscar outros participantes da casa para ter uma escuta, para ter um acolhimento, e isso não foi possível, isso foi negado a ele na maior parte das situações ou das vezes. Então, o que talvez ele mais precisasse era de escuta, suporte, acolhimento, não passar a mão e simplesmente passar por cima da situação, mas mostrar para ele onde ele tinha errado, como ele tinha errado e o que ele devia
ouvir podia fazer para melhorar. Então eu acho que ao invés de ter escuta, acolhimento, ele teve exclusão, ele foi colocado de lado, e isso era o oposto do que ele precisava para ficar no jogo e para tentar melhorar dentro da casa. Eu acho que essa é uma discussão muito importante. Tem várias camadas possíveis de discussão. O racismo, ele reclama muito de que ele não foi acolhido pelos iguais ou pelos semelhantes, para mostrar que existe uma diversidade também de ideias, de atitudes, de pensamentos dentro de grupos de pessoas que se consideram semelhantes ou parecidas. Eu acho que tem várias camadas para a gente discutir aí, mas esse assédio da casa, esse bullying da casa em relação a ele é um tema muito importante a ser considerado, a ser discutido. Essa repetição, né, dessas sucessivas pressões psicológicas fizeram com que o Lucas saísse da casa. Tem uma frase muito legal de uma pensadora, uma filósofa política, uma das principais pensadoras do século passado, uma alemã de origem judaica que chama Hannah Arendt, né, que escreveu alguns livros muito importantes. A Hannah tem uma frase em que ela diz o seguinte: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. A gente viu que o Lucas passou por muitas dores, muitas dificuldades dentro da casa. Se talvez ele tivesse conseguido falar sobre isso, debater isso, dividir isso, né, contar a história para as outras pessoas, talvez ele ainda estivesse na casa. Mas eu desejo aqui para o Lucas uma super jornada, um super caminho fora da casa. Eu acho que ele foi um sucesso. O Brasil adotou o Lucas. Eu acho que ele errou algumas vezes, sim, durante o jogo, talvez até fora do jogo, mas quem nunca errou? Mas o quanto é importante a gente aprender com esses erros para evoluir, para melhorar, e o quanto é importante que quem está em volta dê acolhimento, dê escuta, dê ouvido, para que as pessoas possam de fato melhorar e não excluir, isolar, humilhar e expor a pessoa a toda sorte de violências emocionais ou psicológicas. É isso, pessoal. Curtiu esse papo? Curtiu essa discussão? A gente escreveu um texto bem bacana sobre isso, sobre bullying, nesse momento, com o Lucas no BBB. Foi publicado no UOL e no nosso site essa semana. Se você quiser dar uma olhadinha, o link está nos stories ou no nosso Linktree. Deixe sugestões aí para mais conversas que vocês queiram ter sobre fatos que estão acontecendo aí em volta da gente. Beijos e até mais!